A gente tem ali, na verdade, como se a capa fosse uma bola de futebol chutada, né, por um jogador, né, uma alusão à Copa do Mundo. Então você está vendo aqui que parece que isso aqui, esse mundo todo, é uma grande bola de futebol e quem está chutando é esse jogador aqui, tá? Tem 4 linhas aqui, né? Parece que, tá vendo aí, ó? Entendeu? Claro que tá uma referência à alusão à Copa do Mundo 2026. A bola, ou esse mundo, tá cheio de elementos ali meio desordenados. Isso reflete, óbvio, um mundo caótico, né? The Age of Chaos, a era do caos, como a própria revista Economist publicou quando o presidente Donald chegou ao poder, né? Então, esse mundo caótico envolveria o quê? Conflitos, instabilidade econômica, avanço da inteligência artificial, avanço da robótica, perfeito? Então a capa ela é recheada de elementos gráficos ali, elementos simbólicos. O tema principal ali é essa questão do futebol ali, porque parece que a gente pode interpretar assim, a partir da Copa tudo vai acontecer. Pode ser uma questão também, né? A gente tem que lembrar que a própria revista The Economist já admitiu que eles colocam símbolos e pistas ali falsas para provocar os analistas mais conspiratórios, né? Então, existem interpretações que são mais objetivas, outras menos objetivas. O editor, então, o Tom Standage, ele apresenta essas 10 tendências principais para 2026 e existe um título em destaque e um título que é muito estranho. Ele diz assim: este é o mundo de Donald Trump, nós apenas vivemos nele. Cara, realmente é uma palavra muito forte, né? Esse é o mundo do presidente Donald, nós apenas vivemos nele. Caramba, né? Então o presidente Donald é descrito como o disruptor-chefe, né? Ou aquele que causa uma disrupção, um impacto de grandes proporções, né, na política mundial desde 2025. E a gente sabe que a abordagem do presidente Donald tem causado ali turbulências comerciais, mas também acordos diplomáticos, como vimos no Oriente Médio, e mudanças também em defesa no contexto da Europa, tá? Então, esse estilo, né, da capa é diferente e, na verdade, quando a gente olha ali uma capa saturada, caótica, né, mas cuidadosamente planejada, no meio ali do caos de tantas imagens, como você vê aqui, né, imagem pra caramba, uma confusão de elementos, mas ali, meus amigos, existe uma mensagem que está à vista, né? É uma mensagem escondida, mas que está à vista de todos. E aí, no meio desses muitos estímulos visuais que a gente vê dessa capa, alguns elementos importantes ali passam um pouquinho despercebidos, né? Então, se a gente pudesse dizer um tema principal dessa capa, o tema é o jogador de futebol, né? O mundo aparece como uma verdadeira bola de futebol, ou seja, o mundo como um jogo, tá? E fora do caos central, como eu mostrei para vocês, existe um jogador ali de camisa vermelha chutando essa bola que na verdade é o mundo, né? Então, nada é por acaso numa capa como essa, tudo é simbólico. Esse jogador está fazendo essa referência. Agora, a pergunta: quem é esse jogador? Meus amigos, é claro que escolheram colocar, deixa eu ampliar aqui o jogador, escolheram colocar o jogador com um uniforme vermelho, né? Cabelos escuros. Algumas pessoas estão pensando, será que está se referindo ao time, à seleção da Espanha? Será que é a seleção do Canadá? Será que é a seleção do México? Será que é a seleção de Portugal? Né? A gente vê pele clara, cabelo escuro, uniforme vermelho, postura ali de protagonista. Muitas pessoas estão achando que pode ser uma referência a Cristiano Ronaldo. Alguns acreditam nisso. Isso poderia sugerir, e aqui a gente está especulando, que Portugal terá um papel central nessa Copa do Mundo de 2026, possivelmente chegando até a final ou talvez vencendo a competição, né? Então, o que é importante também é que a revista reconhece que o futebol
é propaganda. Futebol é controle. Futebol é dominação. Futebol é soft power. Futebol é também, nesse contexto, distração, diversionismo e narrativa global. E o fato de o jogador ser o único elemento fora desse caos ali indica que o esporte será usado como um canal emocional num ano que está programado para ser politicamente tenso. Por quê? Porque é um ano que haverá disputa nos Estados Unidos, as chamadas midterms elections, né? Agora, declarações recentes de Cristiano Ronaldo indicaram ali uma certa dose de polêmica, né? Ele disse que ganhar a Copa do Mundo não é mais um sonho para ele, né? Ele afirmava antes o contrário, né? Mas parece que ele mudou de opinião depois que o Messi venceu a Copa do Mundo. E aí ele começou a fazer algumas críticas à Copa do Mundo. Falou, são só 7 jogos e tal. Uma frase ali que foi vista como uma espécie de menosprezo ao evento, né? E aí, alguns responderam, você está falando isso porque você nunca ganhou a Copa, né? Está desvalorizando a Copa. E esse episódio reforça esse contraste entre Cristiano Ronaldo e o Messi, que a revista explora ali como uma metáfora do mundo polarizado. Não sei se você chegou a perceber, mas a gente tem uma dicotomia aqui entre o azul e o vermelho, né? Lembrando que nos Estados Unidos o vermelho representa os republicanos e o azul representa os democratas. O vermelho representaria a direita e o azul representaria a esquerda, tá? A gente tem até lutadores de boxe aqui, vai ficar de cabeça para baixo, né? Um de bermuda vermelha, outro de bermuda azul, então seria uma verdadeira briga entre esquerda e direita, né? A gente poderia chamar assim. Mas, além disso, né, dessa polarização que está aparecendo, né, essa metáfora do mundo polarizado, a gente tem essas 10 tendências, né? E vamos lá, começar então nas 10 tendências, né? Então o problema está se espalhando e ainda tem 2026 chegando, porque 2026, até o Geoffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, ele está falando 2026 vai ser o ano que a inteligência artificial vai tirar empregos em massa. Já imaginou? Porque esse problema todo com o emprego. Imagina sem o emprego. Aí o negócio, o angu azeda de um jeito terrível, né? 2026... Eles fazem previsão de quais são os empregos primeiros que vão dançar? White collar. Colarinho branco. O que é o colarinho branco? Trabalho de escritório. Trabalho de escritório ferrou. Advogado, contabilidade... exato, esse trabalhinho assim de... O cara tá no escritório ali e tal. Esses trabalhos de a gente vê do The Office lá. The Office. The Office todo mundo ia pra fora. Porra. E aí você é mandado embora. The Office era impressionante, né? Porque apesar da administração ter só maluco, era o filial que dava mais lucro, né? Ninguém entendia nada, cara, né? Os caras não trabalhavam o dia inteiro e dava lucro. Só tinha até foragido da justiça, né? Gente maluca. Minha filha é viciada em The Office, amarra. Pô, é demais. Cara, ela, na opinião dela, é a maior série de comédia de todos os tempos, também né? Também acho. Porque realmente os sketches, né? E o Dwight, você né? assistiu tudo? Não, cara. Vale, viu, cara? Cara, Dwight, eu conheço mais o personagem do Dwight, cara, que é o malucaço. Não, né? você não viu? É o primo dele, o irmão? Vocês assistiram ou não? Cara, é muito engraçado. Que aparece o primo? Esse eu não vi, não. Eu vi pode ajudar sempre. Eu vi um que ele fez, minha filha sempre mostra que ele faz uma simulação de incêndio na parada. Sim, cara. Cara, esse é o melhor de todos, né? Os caras tentando abrir lá. O pior, cara. É isso que acontece quando não se prepara. O pior episódio que eu mais fico... Porque essa vergonha ali eu me sinto mal vendo, cara. É um que ele promete pros alunos. Ia pagar a faculdade pra todo mundo. Cara, e ele tem que dar notícia. Os alunos querem homenagear ele e tal. Ele fala, então eu tenho que dar notícia. Não vai dar pra pagar, não. Ai, cara, que mal. Tá loucura, né, velho? Os caras fazem dancinha. Pra agradecer, né? Ele é o benfeitor do colégio, né? Cara, loucura. Mais uma dica aí pra galera. Curadoria aqui de filme, série e livro é de alto nível, né? Total. Então, outro problema, Vilela. 2026, muitas empresas vão precisar financiar o que eles chamam de empréstimo PIC, né? Que é PIK, não é PIX não, tá? É PIC, PIK. O que é o empréstimo PIC? É empréstimo em que os juros é pago com mais dívida, não com dinheiro.
Então você paga os juros, em vez de você pagar com dinheiro, você paga contraindo mais. É quando você contrai uma dívida para saldar outra dívida. Nossa. Aí você se afunda mais na areia movediça, né? Se esse sistema aqui desse empréstimo PIC, que é um empréstimo para pagar outro empréstimo, ele quebrar, isso aí, a previsão é de um prejuízo, uma perda que pode chegar a 500 bilhões de dólares. $500 bilhão, né? Especialmente nas seguradoras, porque a seguradora, quando tudo quebra, tem que desfazer de capital, e os bancos regionais. O grande problema hoje são os bancos regionais, porque como o cidadão comum não está conseguindo pegar crédito nos grandes bancos, porque os grandes bancos já não estão emprestando mais dinheiro para quem não tem garantia, os caras estão pegando dinheiro emprestado com os bancos regionais, porque os bancos regionais têm mais uma regalia. Não, até te empresta e tal. Os bancos regionais, vários já estão começando a quebrar. Esse é um novo subprime. São os bancos regionais emprestando dinheiro para quem não tem garantia e emprestando dinheiro para a galera comprar carro nesse sistema subprime aí. Isso. Então, meus amigos, o 10º ponto que o colunista lá da revista Economist trouxe, ele está falando sobre substâncias para emagrecer as pessoas, né? E o futuro do corpo humano. Novas substâncias mais eficazes e baratas, inclusive em forma de comprimido. Isso ampliará o acesso global, né? E isso aí faz também reabrir o debate ético sobre desempenho e autenticidade indo além do esporte, né? Então tem vários desenhos ali na capa que remetem a essas substâncias para as pessoas perderem peso, né? Então abre-se também um debate ético ali sobre o melhoramento humano e sobre o controle biotecnológico. Existem questões de saúde também, existe de disciplina, de moral, né? A gente vê ali também frascos com comprimidinhos vermelhos e azuis. É claro que isso também faz uma menção, para quem se lembra, ao Matrix. Matrix tinha a Red Pill e a Blue Pill. Lembrando que a pílula azul era para continuar no sistema e a vermelha era para sair do sistema, né? Então isso pode também simbolizar ali uma escolha entre a verdade ou a ilusão, o uso de substâncias para melhorar a performance no esporte. Isso também pode ser uma crítica à indústria da farmácia, tá? Então, tem vários símbolos ali. Gelo derretendo. Gelo derretendo pode não apenas ser um símbolo de aquecimento global, mas também de perda da estabilidade. Copos ali sendo derramados, isso pode falar sobre uma celebração que é interrompida. Isso aí é preocupante, né? Porque celebração interrompida, a gente pode estar falando dos 250 anos dos Estados Unidos, mas a gente também pode estar falando da Copa do Mundo, né? E dos Jogos Olímpicos ali serem desvirtuados em algum sentido, tá? Isso é preocupante. Muito papel voando pode significar não apenas dinheiro perdendo o seu valor, mas também o fim do dinheiro físico, tá certo? Então a capa transmite uma mensagem que no final das contas é o seguinte, é tipo assim, algo grande está por vir em 2026, né? E o excesso de imagens cria ali uma confusão interpretativa, ou seja, o excesso das imagens faz você ficar confuso no meio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que estar ali muito atento, né? Pesquisar, cavucar, né? Garimpar ali para você conseguir desvendar o que realmente está por trás daquilo tudo. Então, exige uma dedicação, né? Exige um comprometimento, existe um mergulho nesse tipo de conteúdo e de conhecimento. É isso que a capa vai simbolizar. Além disso também, pode ser uma tática de propósito, fazer uma capa tão confusa assim, para distrair ou misturar símbolos reais e falsos. A gente sabe que a própria revista Economist sabe que suas capas são vistas como mensagens cifradas e por aí vai. Esse jogo simbólico ali, né, faz a revista e a capa manter ali o seu prestígio, né, entre os analistas e os leitores ali mais curiosos. E a capa, na verdade, é um mapa simbólico para o ano de 2026. Está misturando geopolítica, tecnologia, clima, economia, esporte, cultura, decadência do liberalismo, né? E o jogador de futebol com a camisa vermelha é a peça mais visível, né? O resto dos símbolos ali fica no emaranhado do caos visual. Então, o significado muito conceitual, né? Dizendo ali que o mundo de 2026 será moldado por decisões
e o estilo e a política do presidente Donald marcando ali um declínio do sistema internacional baseado em normas, tá? O que é o sistema internacional baseado em normas? Que os americanos chamam de Rule-Based World Order, né? Uma ordem internacional baseada em regras. É aquela ordem internacional que foi estabelecida quando os Estados Unidos conseguiram vencer o segundo grande conflito mundial, e aí eles fizeram com que o seu país fosse o mais potente em termos econômicos e em termos bélicos também, e a sua moeda, o dólar, passou a se tornar a reserva de valor global, ou seja, a moeda de referência para todas as interações comerciais no mundo. Isso aí é o que faz os Estados Unidos se tornarem ali os líderes dessa ordem internacional nova que surge a partir de 1945, com a vitória dos norte-americanos no segundo grande conflito mundial. Mas o que tudo indica, e parece que está acontecendo, é que essa ordem aí, ela está prestes a ruir, né? E o presidente Donald, por incrível que pareça, ele está sendo ali o catalisador desse fim dessa ordem internacional comandada pelos Estados Unidos, tá certo? Então, essa que é a grande ideia aqui que está por trás. Menos que uma pessoa, eu tenho certeza que ele não é. Porque é Deus, né, pô? Então, assim, Deus tem personalidade, cara. Ele gosta de certas coisas, não gosta de outras. Ele fica feliz, ele fica chateado. Então nós somos uma reflexão disso, né? Deus é autoconsciente, né? Ele tem gosto, prioridades, né? E preferências e tal. Então, e aí os anjos são criados assim também, né, cara? Os anjos são... Eu digo que o homem e os anjos são inteligências artificiais que Deus criou, né? E botou pra rodar. Entendi. O homem tá criando uma inteligência artificial, por que Deus não... Né? Sim. Interessante. Já pensou? Eu dou até um argumento, cara. Veja quantos trilhões de dólares, quanta energia, o tamanho dos data centers, a quantidade de cientistas e engenheiros para criar uma inteligência artificial. Ninguém acha... Meu irmão, larga o computador parado aí que ele vai se transformar daqui a 2 bilhões de anos numa inteligência artificial. Não vai. Os caras sabem que não vai porque um código de programação tem uma complexidade mínima. Não tem como ele surgir do nada, porque para ele começar a rodar, ele já tem que ser altamente complexo. Então, quando eu olho o perrengue que o ser humano está enfrentando para desenvolver a inteligência artificial, eu olho para a inteligência humana e penso, impossível criar isso por acaso também. Entendeu? Então me faz acreditar mais em Deus só para ilustrar um pouco. Entendi. 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 Faz sentido, né? E se liga, mudando um pouco de assunto, cara, esses dias eu tava assistindo um filme lá, tem uma série de filmes chamada... Puta, tu odeia isso, é verdade, né? Mas vamos lá. O quê? Depende, acho que não. Não, tu odeia. Não, mas... Harry Invocação do Mal. Não, acho maneiro pra caraca, cara. Pô, mas tu não... Uma vez não foi tu que me falou que as pessoas não deviam ficar vendo filme de terror? Então, é tipo aquilo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, cara, tem coisa que dá muito prazer, mas não faz bem, né? Total. Então, muita coisa. Filmes... A maioria das coisas. Eu fui criado vendo filmes de terror, cara. Culpa da minha tia Regiane, né? Até mandar um abraço pra ela. Salve, Regiane. Meu irmão até hoje morre de medo de filme de terror, né? Mas eu me amarrava, ela botava pra ver o Sexta-feira 13, né? Mas Invocação do Mal é outra vibe, né? Não, mas tinha uns filmes em cascudo também, né? Você pega, Hora do Pesadelo, Fred Krueger, é pesado, né? Ele entra no sonho das pessoas e mata as pessoas no sonho. Tem uma cena bem grotesca, bem satânica. Só coisa horrível. Tem um episódio lá, acho que é volume 3, sei lá, que começa dentro da igreja. Aí a mulher participa de um ritual satânico e pare tipo um demônio. Essas paradas pesadas, meu irmão. Mas assim, quando eu comecei a entender como é que funciona o mundo espiritual, eu percebi que esses filmes têm uns encantamentos também, né? Já tem ali um Paranauê rolando, né? Pior que eu fico agora olhando e prestando atenção nessas coisas. Então, assim, aí eu evito certos filmes, né? Quando o cara fala aí, vamos ver esse filme, eu falo, vamos ver na tua casa. Que aí os demônios ficam lá, na hora que eu for embora, ele que chamou. Eu entrei só de gaiato. Entendeu? Mas Invocação é legal porque é baseado em fatos reais, então, né, eu acho muito maneiro. Eu tô falando dessa série exatamente porque ela Casal teoricamente baseada em fatos reais. Me amarra. Aí temos o casal Warren. No casal Warren,
o que envolve ali a vida deles tem a ver com uma porrada de exorcismo. Maluquice, uma porrada de se envolver com coisa assim muito macabra. Muito pesada, tipo a própria Annabelle, né? É a Annabelle, você vê que a galera pode olhar na internet aí, não sei se dá pra pegar na mesa. Dá. O cara meio que roubou a Annabelle recentemente, morreu. Apareceu. É sério? É, bota aí. O cara pegou no museu e levou. Aí ele tava dormindo no hotel com a boneca no quarto do hotel, se eu não tô enganado. Apareceu morto. Caralho, que viagem. Não sei se alguém matou só de zoação pra falar aí, foi a Annabelle, né? Não Pois sei, é. né? Mas é estranho, cara. Isso aí é estranho. É pesado. O casal Warren em si, cara, tu já chegou a ler e ver algumas Já coisas dei uma sobre? pesquisada por alto, assim. Tá. Mas os caras, Aqueles... pessoal meio kamikaze, mano. Olha lá, o investigador paranormal Dan Rivera, que era responsável pela boneca Annabelle durante uma turnê, morreu aos 54 anos. Foi encontrado sem vida em um quarto de hotel na Pensilvânia em 2025. Insuficiência cardíaca, que foi a causa oficial. Pode ser De algo ele morre, né? Pode ser uma mera coincidência, né? Mas assim, eu não vou arriscar, não. Deixa a Annabelle quieta lá. Os casos que são retratados nos filmes Sim. são... bom, no filme ele fica um pouco mais espetaculoso, com certeza. Dá uma floreada. Dá uma floreada braba ali. Mas o ponto é, tu acredita que o casal Warren realmente era sinistro do ponto de vista de conseguir resolver os problemas? Sim. Assim, teve coisas que eles não conseguiram resolver, né? Mas a única preocupação que eu tenho nesse caso é se eles não usavam o ocultismo também para magia contra magia, né? Essa que é a preocupação. Mas só de lidar com esses problemas, os caras são cascudos, né, meu irmão? Porque casos assim, o cara me chamar, vamos lá, eu vou pensar 2 vezes, né, cara? Que eu já tenho meus BOzinhos, eu ia perguntar, orar, falar com Deus. Aconteceu isso recentemente, pra caramba, cara. Inclusive o cara amigo nosso. Eu tava na casa de um amigão meu de anos, lá, mais de 25 anos que eu conheço o cara. Todo mundo do Rio. Aí veio todo mundo pra São Paulo, né? Eu tô em São Paulo, ele mora em Alphaville. Mora num condomínio legal e tal. Aí tô na casa dele. Assim, vim aqui pra relaxar, né, meu irmão? De passar uma tarde junto. De repente ligo o telefone. E aí ele desliga o telefone e fala assim: aí, Daniel, surgiu uma missão. Aí eu já pensei, lá vem bomba, né? Falei, que missão, cara? Não, tem uns vizinhos aqui que estão vendo vulto dentro de casa, as coisas estão mexendo sozinha. Então, vamos lá orar com eles lá. Falei, pô, meu irmão, eu vim aqui pra relaxar, cara. Vou ter que lidar Vai com me o botar capeta no hoje. poltergeist, cara. Pô, cansadaço, querendo descansar. Só que eu pensei assim, ele falou, não, tudo bem, fica aí que eu vou. Eu falei, depois ele vai, leva uma facada nas costas, vou ficar com dor na consciência. Falei, não, vambora. Cara, chegamos lá, aí a gente orou e tal, não vi nada demais na casa, só teve uma cena engraçada, que as mulheres subiram pra orar, minha esposa, a esposa dele, subiram pra orar no quarto das crianças, que as crianças choravam muito à noite. E aí a babá ficou embaixo comigo e com esse meu amigo, Felipe. E aí ele virou pra ela assim e falou, você já viu alguma coisa estranha aí na casa? Ela falou, já, direto. Ela falou, por exemplo, um dia eu tava com a bebê no colo, botando pra dormir, sentada e de olho fechado. Aí eu senti um bafo assim na minha cara. Aí esse meu amigo, cara, é brincalhão e ele não sabe a hora de brincar, né? Aí ele falou, você sentiu um bafo? Ela falou, sim, então é bafomete. Falei, isso não é hora de brincar não, meu irmão. Pô. A mulher nem entendeu. Ela, E eu Nem falando, sabe que cara, porra é essa, né? Ainda bem, o maluco né? contando piada no poltergeist. Caralho, cara. Ainda bem que tu também não viu nada lá, né, cara? Pelo amor Não de vi Deus. não. Não vi nada não. Só assim. só orou Orei, e foi embora. Entreguei umas mensagens lá. Eu lembro que eu recebi alguns recados pra dar pra eles lá, mas nem lembro o que foi, assim. Que às vezes eu faço uns downloads aí. Né? Acontece esse download aí? Acontece direto, pô. Direto. Faz parte, né? Comunicação. Acontece uns downloads que é pra você mesmo aplicar? Pra minha vida também, pô. Direto. Às vezes eu faço uma como é que é? Autoreflexivo, né? Direto também, pô. Eu lembro de um conhecido nosso lá de Niterói que até faleceu, que ele não gostava que ninguém orasse por ele. A galera vinha orar por ele, não precisa não, eu mesmo oro. Ele começava a se abençoar. Eu me abençoo, aí caía no chão. Sozinho. Cara, mó figura, um gordão, cabeludão assim, cara. Não, pode deixar que eu oro. Não ora por mim, não. Aí Deus me abençoe, não sei o que, ele... sei o que, caiu. Igreja é lugar de maluco também, né, cara?
Esses malucos, eu acho maneiro. Eu me divirto. Meu Deus, aí é foda. Essa daí Cara, nunca sabe tinha que eu escutado, lembrei? não. Já é outra história dessa. Com esse Felipe também, mas, cara, tem muitos anos isso. A história é parecida, inclusive. Lá em Niterói, a mulher falou que estava vendo vulto no fundo da casa dela. Aí chamaram a gente para ir lá, nós fomos. Aí foi uma senhora com a gente, que era de oração lá da igreja, né? E aí ela chegou tinha alguma fruta que eu não lembro, cara. As frutinhas assim, ela foi pegando as frutinhas da árvore e comendo. Aí esse Felipe falou, ó, não come essas frutas não, porque as frutas estão exatamente onde a mulher tá vendo os espíritos. Aí a mulher, não, em mim não pega nada não. Continuou comendo, de repente, ó... Ora por mim que engasguei. Aí ele, não falei? Tô te falando. Ora por mim que eu engasguei. Demônio tá querendo me matar aqui com a frutinha. Que coisa, hein, porra. Cara, Mas nem... Isso com as pessoas pesquisadores. O principal pesquisador de Varginha, que hoje é cético, que é o Birajara, ele fala, porra, em 96 surgiu um cara lá Lauro Laurindo, e ele falou, não, eu fiz um feitiço lá na terra do fulano de tal, na mata dele, que é muito boa pra isso, pega tudo lá. E abriu um portal e saiu um monte de criatura híbrida de humano com animal. Diferente. E eu não consegui fechar esse negócio, tô desesperado, saiu botar tudo, os bichos de não volta, consigo né? botar pra dentro. E o pessoal achou uma maluquice na época, ignorou isso aí. E aí eu peguei, eu falei, não, 96 a Em gente tinha, 96, né? 96 Exatamente. tinha. Muita Aí eu falei, coincidência, pô, né? é muita coincidência, né? Você lembra daquela história do rito de Amalantra, do Crowley, 1904, em Nova York? Especialmente o Amalantra, não. É que aí ele invocou a entidade e apareceu o Lam. Que o Lam é o caso clássico, sim, né? sim. Seria o primeiro Grey, né? O cabeçudo. Primeiro Grey. Veio do maior bruxo, todo o senhor fazendo ritual pra abrir portal. O ser cabeçudo de capinha, né? É. Ele perguntou, posso te desenhar? E desenha igual o Megamente, assim, né? Estilo Grey ali, ó. Tem a irmãzinha dele ali, ó. Mas é o cabeçudo, né? Né? Então, assim... Você foi no ritual. Sim, foi tá no na ritual. cara que ritual, bem Isso. feito, de alto nível, puxa Sim. esse tipo de ser, né? Sim. Isso é interessante porque eu já conversei com outras pessoas que falam de alienígenas e tal, e em geral não tem essa conexão entre o que a gente chama de alienígena com o mundo espiritual. Foi a primeira coisa que eu te perguntei aqui, né? Foi. A conexão entre tudo mais ou menos a mesma coisa ou tudo mais ou menos é do mesmo lugar. O problema é que o cara foi seduzido por esse discurso cientificista. Nós somos muito avançados, viemos aqui para ajudar vocês, né? Sim. Acreditaram no Sambari. Esse que é o perigo. Entendi. E aí eu chego, pra complementar a história, eu chego conheço um policial, e o policial falou, na mesma época que tinha um marronzinho, de pele lisa, que é o famoso, Sei. eu persegui lá uma ocorrência de um peludo que tava na mesma rua. Ah, lá em Varginha também? Olho vermelho e o cheiro, e mesmo cheiro de Fedor podre ou de de podre, enxofre. né? Que Ficou obviamente deve ser impregnado diferente. semanas lá no hospital, né? Que eles falaram. Na mesma rua, cara. Eu tava no Honda e viu isso. Então, assim, bate com o que os feiticeiros teriam falado, que são múltiplas criaturas. Formas diferentes, né? E aí, na cidade vizinha, que é Passos, ali, um pouquinho distante, mas é perto, na mesma época, 96, nos mesmos meses ali, março, estavam sendo atacadas pessoas por criaturas peludas, que aí qualquer peludo que passa vira lobisomem. Né? Mas não é aquele lobisomem olho, é um conceito diferente. É um peludão, testa a cabeça, olho vermelho e um cheiro de podre, Cheiro de de enxofre, de podre, ovo, né? aí varia um pouco. Ovo podre. E o pai desse cara fala o quê? O filho que foi atacado, né? Fala, meu pai fez um ritual pra vender minha alma. Putz. Então você vê que começa as coisas por ligando que os essas pessoas pontos. vêm, por que essas pessoas são... Essas criaturas aparecem. Tem alguma coisa aí que eu não consigo hoje explicar tudo, mas alguma coisa tem. Mas e onde o cara faz um trabalho desse tamanho, assim, um ritual desse tamanho, como o que teria sido feito em Varginha, aquela cidade ali, ela fica, entre aspas, amaldiçoada? Fica, né, pô? Na minha opinião, fica. Eu não sei se esse portal fechou ou não, mas uma ilustração, né? O Jimmy Page do Led Zeppelin, ele comprou uma mansão do Crowley, e onde o Crowley tinha feito alguns rituais, e ele começou a fazer alguns rituais lá e não abriu os portais e não fechou. E foi mais ou menos na época que o Crowley estava fazendo esses negócios e abrindo e sem fechar, que começou a aparecer o monstro do Lago Ness. É do lado do Lago Ness a parada. Então ali vira um lugar que de vez em quando aparece uma coisa estranha. Por quê? Ou soltaram um bicho ali ou a porta tá aberta ainda. E se você pegar a Varginha ali, o sul de Minas, é um hotspot, o lugar que mais aparece no Brasil, fenômenos. Será que não foi esses Será que é portais por causa abertos? disso? Pois é. E aí você tem do lado
aquela cidade mística, São Tomé das Letras, Aham. É, né? onde teve uma migração hippie nos anos 60, 70, em que tem maior concentração de densidade de bruxos por metro quadrado ali. Anda junto, né? Uma coisa com a outra. E eu acho que isso pode ter também ajudado essas feitiçarias a explicar também, tá? Por que acontece muito ali. Tanto é que lá, eu cientista, né, vindo pra um negócio desse, começa a afetar coisas na minha casa. Eu te mostrei uma foto na vez que eu vim aqui, de coisas que arranharam e fizeram desenhos na minha casa. Aí tu me falou disso Depois por que alto. depois que eu voltei de lá, no dia seguinte que eu voltei de lá. Eu Uma nem lua, sabia. não é uma torre, Lua, né? com um rosto, um monte de coisa. Eu não sabia se era um assunto que você falava abertamente, Eu mas falo, você mas eu não contou, mostro então. a imagem porque Tá. eu acho que isso tem uma força muito grande de influência. As pessoas olhando não é bom, aquilo. não. E Você abre- viu como abre é que ele essa tem? Tem coisa também que eu falo. mesma coisa que o melhor Daniel não fala. falar certas coisas que às vezes o cara pode ser prejudicado por E eu isso. sem conhecimento desse negócio, aí eu falei, porra, tem que arrumar um bruxo. Aí arrumei o bruxo Antônio. Tá até na plateia, eu trouxe ele até pra ver a entrevista. O bruxo Antônio Fagundes, lá do sul, ele veio do Rio Grande do Sul, tá? Legal. Sempre que eu vou a Varginha ver essa questão mais específica de bruxos e feiticeiros, Sei. ele conhece. E aí ele me orienta. Não, pô, isso aqui é um trabalho... Porque eu vou ver um trabalho ali. Que negócio esse cara fez aí? Como é que eu vou interpretar? Interpretar. na engenharia eletrônica. Como engenheiro eletrônico... Não precisa dele não, pô. Joga no ChatGPT, que o ChatGPT te fala, tu sai mais barato, pô. Não é não? Tô brincando. E aquela Não, questão, hoje né? você pega um sigilo, tu joga no ChatGPT, ele já começa a te ajudar, né? Mas é aquela questão, tem conhecimentos que não são passados, não são escritos. Então, a pessoa dessa, como o Fagundes, ele conversa com muita gente, aí ele fica sabendo. Não, a gente os consegue- conhecimentos mais requintados são sempre tradição oral, né? Claro. Até aqueles grimórios, né? Claro, os a gente livros de conversou magia. ontem com um benzedor de lá, um dos mais antigos de Varginha, né? E ele fala, não, isso aqui minha avó passou pra minha mãe, que é desenho de escrava minha avó, passou pra minha mãe passou pra mim, e é o nosso sistema de magia próprio. Pois, interessante pra caramba isso, né? E- Agora, uma dúvida. E aquele relato que a nave caiu naquela fazenda, que o casal viu a nave caindo, aí o exército veio e pegou a nave, depois levou pra Campinas. Você acha que não aconteceu isso ou aconteceu simultaneamente? Tem a ver Eu uma acho que coisa não com a outra? teve nave. Se você pega o primeiro relato do casal, que seria o mais confiável pra mim, e eles estão falando a verdade, que é a Euri Coralina, Sim. Como é que tu sabe que eles estão falando a verdade? porque a gente começa a entrevistar tanta gente que a gente, pela reação deles, pega a expressões, manha, né? você começa, pô, não tem como não ser verdade isso aqui. Entendi. E claro, você pega, não tem nada a perder. Um casal que, assim, não queria fama, não queria nada disso. Um casal Quer dizer, não tem nada a perder, humilde, não tem tudo a perder, tem tudo né? a perder. Vai Não, se apare- não tem nada a ganhar, pelo vai contrário. aparecer, vai falar isso, vai queimar o filme, né? Não tem nada a ganhar com isso, só perder. Então, assim, e aí eles falam que viram algo que parecia um submarino. E o primeiro relato qual que era? Voando a 1 metro do chão. Tava no chão o negócio, flutuando. E baixo. tinha algo que eles falaram, fumaça, em volta dele. Que o termo que eu usaria, que a gente vê nesses fenômenos, é névoa. Tá. Esses fenômenos se materializam aqui através de luzes e névoas. Tem um caso famoso da década de 60, General Showa. Ele levava político, cientista, todo mundo para Alexandria, uma fazenda Rio Douro, lá perto de Brasília, para ver as névoas que vinham e materializavam os seres e as naves no que ele chamava de seres do hiperespaço, década de 60. É tipo um Skinwalker Ranch lá do... E quem atraía era um vidente. Viu? Que eu te falei que os caras O vidente chamavam. sabia a hora que ia chegar. Ele era a porta. Na hora do bonde passar. Então você vê que o troço tem alguma conexão, né? Sim. E por fim, lá em Varginha tem perigo. o quê? É uma tecnologia... Eu chamo isso de tecnologia, né, cara? Esse conhecimento é uma tecnologia poderosa, E né? dá pra tu servir de canal pra esse tipo de coisa sem querer, meu irmão? Porque assim, a gente tá falando de rituais Tá aqui. com medo, né? Sim. Não, tô pensando, pô, meu irmão, que perigo, tu pensou na parada, ou tu, sei lá, leu alguma coisa, se interessou, foi estudar, tu já tá servindo, aí é sinistro, né? Porque, cara, tá bom, primeiro, vamos nessa daqui. Tem como você servir de canal pra esse tipo de coisa, ou atrair, Sem querer, ou querendo. puxar coisas e para meio sem querer, Atrair. Eu vi que o Daniel deu alguns exemplos, né? Quando falou do pecado e tal. Aham. Ele deu exemplo de... Amargura, né? Angústia. Isso já é o suficiente. Dar a brecha Medo. é o Medo suficiente pra manifestar-se. Ajuda, né? Ajuda. Agora, assim, eu acho assim... Isso depende muito de como você reage em relação àquele sentimento. Por exemplo, um problema, vamos supor, tá? Aham. Você bateu o carro. Porra, pra você, vou no concerto. Pra uma pessoa que é o fim do mundo. Aquilo O vai me cara quer abalar até te profundamente, matar, cara. né? Minha vida Fica com acabou, não ódio, faz mais sentido por conta que eu bati Entendi. o carro. E aquele sentimento, aquilo que representa pra você, aquela amargura, aquela angústia, é que pra mim pode abrir essa porta. Então depende muito de como você interpreta. Às vezes você tá com câncer e tá super feliz, cara. Tá vivendo a vida. Mas se liga. A gente tá falando aqui de pessoas que acessam um tipo de conhecimento
para obter algum resultado. Material. Né? Esse resultado, em geral, pelo que a gente tá falando aqui, é um resultado financeiro. Geralmente. É o cara ter mais poder. Geralmente o cara tá procurando o troço da mais baixa vibração, inclusive, né? Se a gente fosse falar... Bom, deixa pra quieto. Beleza. A mulher amante do cara quer que a esposa morra pra ficar com o sempre marido. um troço nessa baixa naipe, vibração, né? Legal. Isso daí, essa entrada, essa habilidade, esse conjunto de regras que está sendo usado para obter esses resultados aí, eu suponho que pode ser usado também para coisas mais louváveis. Claro. Dá pra você, Que não vai prejudicar ninguém, né? que não vai prejudicar ninguém, que pelo contrário, que vai ajudar as pessoas e não para ganho próprio, suponho, né? Nesse sentido, tu que é pastor, tu é cristão? Eu sou católico. Tá. Tu que é pastor. Nesse sentido, as pessoas que fazem uso desse tipo de habilidade pro bem, para Sim. fazer o bem de verdade, e eu suponho que tem alguém, Legal. como é que Deus olha e enxerga essa parada? Ele enxerga assim, há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. É o que tá na Bíblia. Então, assim, como Por ele que tá... será que Deus abomina isso? Não, porque tem algumas regras. A Bíblia fala para você não... Agoreiro, feiticeiro, prognosticador, necromante, né? Deuteronômio 18:9, que isso é abominação. Então, o intuito das trevas seria levar o cara a fazer as coisas que Deus falou que não é para fazer, mas dizendo que é pro bem. Pô, tu enganou o cara, pô. Entendeu? Legal, mas o ponto é, isso existe. Isso existe. sim. É tipo, ó, Qual é a dúvida? vamos lá. Fala Não que me eu te entenda escuto. mal, não me entenda mal, tá bom? É complicado, porque eu sei porque tu é um... Cara, pô, você me conhece. Eu você te sabe conheço, que eu não tenho... mas eu fico bolado dos caras encheram o teu saco. Não, entendeu? aí, tá maluco. Eu Pessoas- já saí dessa há muito Tá tempo, bom. meu irmão. Então vamos lá, ó. Pô, tô Deus, aqui falando de curupira, de mula sem cabeça. Você acha que eu tenho preocupação com isso, pô? Deus colocou no conjunto de regras do ser humano uma parada que é incrível, que é transar, meu irmão, e sentir prazer. Lógico, pô. Legal? Super espiritual, tá na Bíblia, livro de Cantares, pô. Fala de uma relação sexual na Bíblia. Que é uma coisa maravilhosa, de mas que pela Pode ser própria usado Bíblia, errado. Não, pela própria Bíblia existe o Um momento jeito certo. certo. Um jeitinho ali. Existe Objetivo. Existe de certa forma um objetivo, que é se reproduzir e tal. Mas a gente consegue pelo menos experimentar uma parada que, se do ponto de vista cristão, se espalhado, se à vontade. Então, e a gente, além disso, ainda tem a paralisação do governo, que a gente estava falando no início, né? O shutdown. Por quê? Vou explicar de um jeito fácil aqui para a galera entender. O governo não está podendo gastar, porque o orçamento não foi aprovado, mas o povo continua pagando imposto. O que acontece normalmente? O cidadão americano paga o imposto vai para o governo paga o salário do funcionário público consome, e aí gira a economia, entendeu? O cara paga o imposto, vai para o governo, vai para o funcionário público e depois vai para a loja que ele está consumindo, o restaurante. Só que o cara paga o imposto, o dinheiro está travado no governo. Esse dinheiro vai e para. Então ali tem... Ó, cuidado aí, tá repreendido no nome de Jesus. Aí, para de falar aqui, hein? Tá anunciando o grande reset? Cara. Tá repreendido, em nome de Jesus. Então, existem bilhões e bilhões e bilhões de dólares que estão parados. Era um dinheiro que circulava na economia e parou de circular. Então, a galera que recebia esse dinheiro como recurso, receita, não está recebendo. Pô. Então, mais uma coisa para travar a economia e fazer tudo ficar complicado, né? Então, se essa paralisação do governo continuar por muito tempo, a gente pode ter um cenário complexo, né? Se a gente pensar assim, worst case scenario, né? Pior cenário, uma crise generalizada, né? Os funcionários do governo, funcionário público, não recebe salário. Vai parar de pagar a Não conta. tem previsão de... De voltar? Voltar? Não, tem previsão nenhuma. Tá sem previsão. Eles estão tentando negociar lá, mas os caras estão doidos, né? Pra quebrar mesmo, né? Porque aí quebrando Pra eles é bom, né? prejudica, com Quanto certeza. pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então, os exatamente. funcionários sem receber, funcionário público sem receber, Exato. o que mais? Funcionário público está sem receber. Aí as empresas que recebiam do funcionário público não recebem mais. A galera talvez não tenha noção disso. Funcionário público, muitos deles fazem viagens a trabalho. O cara tá sempre para lá e para cá, para lá e para cá. As empresas aéreas também não recebem mais. Então é uma galera que não tá... É uma cadeia toda. Uma cadeia.
Aí o funcionário público não viajou, a empresa aérea não consumiu. Aí a agência que vende a passagem também não. Aí o funcionário da agência que vende a passagem também. Aí você vai indo. Aí o garotinho fazia curso de... fazia aula de basquete particular, não vai pagar mais. Aí tu vai quebrando tudo. Então, as tarifas americanas dão uma enxugada na economia, porque tudo chega mais caro, porque o produto para chegar nos Estados Unidos está pagando 50%, 60% de tarifa. Então, menos dinheiro circulando na economia, as empresas vão ter dificuldade para manter seu custo E é mensal. uma questão de tempo disso espalhar para cá, por exemplo, para fora do país. Exatamente. Porque a gente é dependente da economia também. Exatamente. Do mundo, né? Com certeza. É claro que a gente olha assim e fala, ó, cidadão americano vai ser altamente impactado. Mas quando a gente pensa, peraí, isso pode afetar um indivíduo no Brasil? O cidadão no Brasil? O dólar vai ser afetado, com certeza. Não, com certeza. De queda ou Pra gente subir. Pra gente subir? Nesse caso seria subir. Por quê? Fica uns minutos morto e volta. Aí ele vira um vampiro mesmo. Mas antes disso, o cara faz um ritual que o cara corta o peito assim e ele tem que beber o sangue no peito do cara. E aí ele... O Drácula fazia isso, ele fez isso com a, Você viu como é com que a Mina Harker. como é que é meio padrão? Então, aí nesse ponto, ele já não conseguia sair na rua de manhã. Ele trabalhava de madruga. E aí ele tinha... Para ele conseguir sair de casa à noite, ele teve que ir na cidade onde ele nasceu, pegar areia, terra, né, do cemitério, e ele botava embaixo da palmilha do sapato. Senão ele não conseguia. Se ele saísse na rua sem isso, ele perdia os poderes. E ele dormia num caixão, e no caixão, embaixo também do colchãozinho, tinha essa areia do cemitério da cidade natal dele. E ele não poderia passar por cima de rio com água corrente. Igual na história do Drácula. Exatamente. E aí, o pior de tudo, cara, é que eu tive uma aluna na universidade que eu contei essa história, né? Falei, pô, assisti uma palestra loucaça. Ela falou, Daniel, eu sou enfermeira, né? Imagina, enfermeira no Rio de Janeiro, vê de tudo, né, meu irmão? Aí ela falou, cara, um dia eu tava cuidando de um cara lá, que tinha bandido, né? Tinha tomado vários tiros. E aí, falando de Deus pra ele, ele me falou, poxa, esse negócio de Deus aí não dá pra mim, não. Ela falou, mas por quê? Ele falou, não, eu tenho pacto, fiz corpo fechado, né? Por isso que eu não morro. Tomou vários tiros e tal. E ele falou, ó, eu inclusive, até na minha rota de fuga, quando a gente faz os crimes, eu tenho que calcular para não passar em cima de uma ponte onde tem água corrente embaixo, senão o pacto do corpo fechado cancela. Falei, caraca, a mesma parada que o maluco falou lá nos Estados Unidos. Aí você vê que as coisas vão batendo em lugares diferentes, a mesma história. E gente que você sabe que não se comunicou. Sim. E um cara desse, como o Bill Schnoebelen, Isso. que passou por tudo isso aí, teve todas essas experiências aí, Deus perdoa um cara que foi por todos esses caminhos, cara? Tem um momento que não dá pra perdoar, não, mas eu acho que ele não chegou no ápice, né? Tem uma hora que bebendo o sangue do peito dos outros caras lá, mano. Isso é abominação, né? Na Bíblia tem iniquidade, que é você pensar o pecado, tem o próprio pecado, né? Tem a transgressão e tem a abominação pior de todos. Beber sangue na Bíblia é abominação. Mas isso Deus perdoa, mas tem certas blasfêmias contra o Espírito Santo que aí Deus não vai perdoar, não. Em geral é contra o Espírito Santo, porque a história que eu escuto é que o Espírito Santo é quem intercede por você. Isso. E aí, quando Jesus estava expulsando demônio, os caras falaram, aí, Jesus, já sei qual é teu macete. Você expulsa demônio pelo poder de Beelzebub, que é o maioral dos demônios. Ele falou, ó, se você peca contra mim, tem perdão. Contra o Pai também, mas contra o Espírito Santo tem não. Se você falar que as coisas que eu faço pelo Espírito Santo é do demônio, cuidado. E aí os caras falaram, pô, não tem como esquecer essa não. Aí. Essa daí fica gravada, né? deleta aí. Tem coisa que o cara faz que aí bloqueia o cara, meu irmão. Porque pro cara ter passado por tudo isso daí ao longo da vida, ele ficou décadas, eu imagino. Ficou, pô, ele começou jovem. Perseguindo esse tipo de conhecimento. Ele zerou o game da parada. Habilidades game over. E poderes. O cara deu game over no bagulho. Ele começou como padre, aí depois ele foi Wicca, depois ele foi sumo sacerdote druida, depois ele entrou pra maçonaria, aí na maçonaria ele foi quase todas as linhas que tem, né? Ele foi rito escocês, rito de York, aí ele foi pro Palladium, foi no antigo primitivo rito de Mênfis e Misraim, que vai até o grau 97, ele foi da Ordo Templi Orientis, da OTOA, que é a Ordem Templi Orientis Antiqua, ele foi da Astrum Argentum, que é uma linha do Crowley,
Caralho. Ele foi da Irmandade lá, da Brotherhood, e ele foi também, disse que foi dos Illuminati também. Tudo. E Mormon. Só que aí, quando ele virou Mormon, ele foi debater com um cara, negócio de Bíblia, né? E aí o cara, no debate, o cara meio que falou umas paradas que ele ficou encucado. Ele foi da igreja de Satanás também, do Anton LaVey, né? E aí ele disse que ele mandava o dízimo pra igreja do Satanás lá. E naquela época, anos 70, 80, quando você mandava pelo correio o cheque, voltava tipo um recibo, um comprovante, né? Uhum. E aí ele falou que o recibo voltou estourando por você em nome de Jesus. Porque alguém do banco olhou e falou, pô, o cara tá mandando cheque pra igreja de Satanás, acho que ele tá precisando de uma ajuda, né? Aí ele falou, meu irmão, na semana que eu recebi aquele troço estourando por você em nome de Jesus, eu perdi todos os meus poderes. Zerou tudo. Aí ele falou, aí sim que ele foi começando a chegar até Deus, né? Que poder será que ele tá falando? Bom, a gente teve essa Tinha tua poder pra aluna. caraca. Essa tua aluna aí que falou que o cara tiro pra cacete e o cara Sim. tava vivo. Então me parece ter aí uma. Isso parece um poder mesmo. Cara, vou te dar, desculpa te interromper. Não, dá-lhe aí. Agora eu vou citar o nome, cara. Eu tenho um amigão de muitos anos chamado Márcios Mendonça, abração pra ele. A gente tem várias histórias desse nível juntos, né? Porque a gente era da igreja junto e a gente fazia essas missões junto de casal Warren. Tá. A esposa dele, Ana, ela contou uma história uma vez, cara, que ela tem um amigo que eu acho que é delegado. Ele falou que eles estavam perseguindo um cara, os caras fuzilaram o maluco e o cara ainda saiu atirando. E aí quando foram ver, a bala não penetrava. Ela ficava agarrada na pele dele e viram que a pele dele era como se fosse um tecido todo trançado, assim, ó. É tipo um colete à prova de bala natural, meu irmão. Eu falei mesmo. Aí, essa galera que trabalha nesse negócio de crime, polícia, esses malucos encontram com Viam as paradas hospital sinistras. também, né? Médico. Acaba vendo umas paradas grotescas, meu irmão. E eu creio piamente nisso aí. Teve uma história dessa também que eles foram pegar o cara ficou no teto. O nego não conseguia pegar o maluco ficou agarrado no teto. Então, assim, isso existe, cara. Existe. Assim, eu sou o cara que mais deveria não crer nisso, pela minha formação e tal, né? Mas não tem como, meu irmão. Eu vi as coisas, eu vejo as coisas e com outras pessoas junto. Tu tá. Vocês já ouviram falar no Assassino do Zodíaco? Esse é simplesmente um dos maiores casos de serial killers não desvendados dos Estados Unidos. E diferente de alguns assassinos dessa categoria, que tem o seu apelido ali dado por portais de notícias, jornais locais, o próprio Zodíaco se deu esse apelido. Isso porque as pistas que ele deixava na cena do crime eram sempre alguma espécie de anagrama ou códigos que precisavam ser decifrados. Tá lembrando até um certo vilão de algum certo filme. Em 1968, o Zodíaco começou sua onda de assassinatos, matando 2 jovens, uma menina, chamada Beth, de 16 anos, e David, de 17. Eles foram encontrados lá de fora do carro com uma bala de pimenta do lado. Tipo, pra quê? Qual o sentido disso? A menina tinha 5 ferimentos de tiro nas costas e David foi levado para o hospital, mas não sobreviveu com uma bala alojada na cabeça. E 6 meses depois, um casal que estava ali a poucos quilômetros da cena do crime teve seu carro baleado. Quando a polícia chegou, o marido ainda estava vivo e conseguiu dar a descrição do Zodíaco para a polícia. E o descreveu como um homem alto, de mais ou menos 1,80 m, branco. É aí que a história começa a ficar mais sinistra. O que a polícia não esperava é que naquela mesma noite o Zodíaco ia entrar em contato com eles. E quando era mais ou menos umas 00:30, a polícia recebeu uma ligação. E quem falava, vocês já sabem quem é, dizia o seguinte: eu quero relatar um duplo assassinato. Se você for 1 milha leste em Columbus Parkway para um parque público, você vai encontrar as crianças em um carro marrom. Eles foram baleados com uma Luger de 9 mm. Eu também matei aquelas crianças no ano passado. Adeus. E só um mês depois daquilo, Zodíaco mandou várias cartas a vários jornais locais e disse que se aquelas cartas não fossem publicadas na primeira página, ele ia fazer um massacre na cidade. A carta descrevia seus assassinatos, mas todas decodificadas com anagramas e que formavam algum tipo de código. E todas as cartas que ele viria enviar depois daquilo também seguiam o mesmo padrão.
Uma das cartas foi decodificada por um casal de professores e dizia: "Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. Muito mais divertido que jogos de matança selvagem na floresta. Porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar algo me dá a experiência mais excitante de todas. É até melhor do que transar com uma garota. A melhor parte é que quando eu morrer, eu vou renascer em um paraíso e os que eu matei se tornarão meus escravos. Eu não vou dar meu nome, pois vocês vão tentar diminuir ou acabar com a minha coleção de escravos para o meu pós-vida." E no final uma série de caracteres que não foi decodificada. Depois disso, o Zodíaco ainda continuou matando por fucking 11 anos. Sempre deixando provas como cartas codificadas e aquele símbolo do círculo cruzado. Enviando camisas manchadas de sangue e coisas assim. Ainda ligava anonimamente para a polícia para provocar por diversas vezes. Na verdade, a polícia se tornou um pouco de motivo de chacota naquela época, porque a ineficiência da polícia era bem aparente, digamos assim, era muito criticada. E até hoje eu não sei, na verdade, se Zodíaco era muito inteligente, como dizem, isso é a minha opinião, ou se realmente a polícia era negligente e ele se aproveitou dessa situação. Eu acho que é um pouco dos dois. Os que chegaram mais perto de desvendar a identidade do Zodíaco foi um grupo de investigadores independentes que era formado por ex-militares, detetives, repórteres e alguns entusiastas ali da área de investigação. Eles dizem ter concluído que Zodíaco era Gary Francis Post. Muitas evidências até alegam que sim, mas não foi nada confirmado pela polícia. Caso vocês tenham curtido, essa pode ser uma história para o próximo vídeo. Então, né, aquele clichêzinho, se inscreve aí no canal. Tem coisa boa por aí. A gente tem ali, na verdade, como se a capa fosse uma bola de futebol chutada, né, por um jogador, né, uma alusão à Copa do Mundo. Então você está vendo aqui que parece que isso aqui, esse mundo todo, é uma grande bola de futebol e quem está chutando é esse jogador aqui, tá? Tem 4 linhas aqui, né? Parece que... tá vendo aí, ó? Entendeu? Claro que tá uma referência à alusão à Copa do Mundo 2026. A bola, ou esse mundo, tá cheio de elementos ali meio desordenados. Isso reflete, óbvio, um mundo caótico, né? The Age of Chaos, a Era do Caos, como a própria revista Economist publicou quando o presidente Donald chegou ao poder, né? Então, esse mundo caótico envolveria o quê? Conflitos, instabilidade econômica, avanço da inteligência artificial, avanço da robótica, perfeito? Então a capa ela é recheada de elementos gráficos ali, elementos simbólicos. O tema principal ali é essa questão do futebol ali, porque parece que a gente pode interpretar assim, a partir da Copa tudo vai acontecer. Pode ser uma questão também, né? A gente tem que lembrar que a própria revista The Economist já admitiu que eles colocam símbolos e pistas ali falsas para provocar os analistas mais conspiratórios, né? Então, existem interpretações que são mais objetivas, outras menos objetivas. O editor, então, o Tom Standage, ele apresenta essas 10 tendências principais para 2026 e existe um título em destaque e um título que é muito estranho. Ele diz assim: "Este é o mundo de Donald Trump, nós apenas vivemos nele." Cara, realmente é uma palavra muito forte, né? Esse é o mundo do presidente Donald e nós apenas vivemos nele. Caramba, né? Então o presidente Donald é descrito como o disruptor-chefe, né? Ou aquele que causa uma disrupção, um impacto de grandes proporções, né, na política mundial desde 2025. E a gente sabe que a abordagem do presidente Donald tem causado ali turbulências comerciais, mas também acordos diplomáticos, como vimos no Oriente Médio, e mudanças também em defesa no contexto da Europa, tá? Então, esse estilo, né, da capa é diferente e, na verdade, quando a gente olha ali uma capa saturada, caótica, né, mas cuidadosamente planejada, no meio ali do caos de tantas imagens, como você vê aqui, né, imagem pra caramba, uma confusão de elementos, mas ali, meus amigos, existe uma mensagem que está
à vista, né? É uma mensagem escondida, mas que está à vista de todos. E aí, no meio desses muitos estímulos visuais que a gente vê dessa capa, alguns elementos importantes ali passam um pouquinho despercebidos, né? Então, se a gente pudesse dizer um tema principal dessa capa, o tema é o jogador de futebol, né? O mundo aparece como uma verdadeira bola de futebol, ou seja, o mundo como um jogo, tá? E fora do caos central, como eu mostrei para vocês, existe um jogador ali de camisa vermelha chutando essa bola que na verdade é o mundo, né? Então, nada é por acaso numa capa como essa, tudo é simbólico, esse jogador está fazendo essa referência. Agora, a pergunta, quem é esse jogador? Meus amigos, é claro que escolheram colocar, deixa eu ampliar aqui o jogador, escolheram colocar o jogador com um uniforme vermelho, né? Cabelos escuros. Algumas pessoas estão pensando, será que está se referindo ao time, à seleção da Espanha? Será que é a seleção do Canadá? Será que é a seleção do México? Será que é a seleção de Portugal? Né? A gente vê pele clara, cabelo escuro, uniforme vermelho, postura ali de protagonista. Muitas pessoas estão achando que pode ser uma referência a Cristiano Ronaldo. Alguns acreditam nisso. Isso poderia sugerir, e aqui a gente está especulando, que Portugal terá um papel central nessa Copa do Mundo de 2026, possivelmente chegando até a final ou talvez vencendo a competição, né? Então, o que é importante também é que a revista reconhece que o futebol é propaganda, futebol é controle, futebol é dominação, futebol é soft power, futebol é também, nesse contexto, distração, diversionismo e narrativa global. E o fato de o jogador ser o único elemento fora desse caos ali, indica que o esporte será usado como um canal emocional num ano que está programado para ser politicamente tenso. Por quê? Porque é um ano que haverá disputa nos Estados Unidos, as chamadas midterms elections, né? Agora, declarações recentes de Cristiano Ronaldo indicaram ali uma certa dose de polêmica, né? Ele disse que ganhar a Copa do Mundo não é mais um sonho para ele, né? Ele afirmava antes o contrário, né? Mas parece que ele mudou de opinião depois que o Messi venceu a Copa do Mundo. E aí ele começou a fazer algumas críticas à Copa do Mundo. Falou, são só 7 jogos e tal. Uma frase ali que foi vista como uma espécie de menosprezo ao evento, né? E aí, alguns responderam, você está falando isso que você nunca ganhou a Copa, né? Está desvalorizando a Copa. E esse episódio reforça esse contraste entre Cristiano Ronaldo e o Messi, que a revista explora ali como uma metáfora do mundo polarizado. Não sei se você chegou a perceber, mas a gente tem uma dicotomia aqui entre o azul e o vermelho, né? Lembrando que nos Estados Unidos o vermelho representa os republicanos e o azul representa os democratas. O vermelho representaria a direita e o azul representaria a esquerda, tá? A gente tem até lutadores de boxe aqui, vai ficar de cabeça para baixo, né? Um de bermuda vermelha, outro de bermuda azul. Então, seria uma verdadeira briga entre esquerda e direita, né? A gente poderia chamar assim. Mas, além disso, né, dessa polarização que está aparecendo, né, essa metáfora do mundo polarizado, a gente tem essas 10 tendências, né? E vamos lá, começar então nas 10 tendências, né? Bom, tu estuda essa parada, Eu né? estudo, como se fosse um estudo sério, acadêmico até, né? Como se fosse. Porque... Não, tem um livro, cara, que é sensacional, que é Os Jogos Extremos do Espírito, que é do Muniz Sodré. Cara, Muniz Sodré, eu não sei se ele já se aposentou, mas era o professor mais graduado lá do curso de jornalismo da Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz minha graduação em jornalismo. Ele escreve livros incríveis, assim, é um cara que fala 9 idiomas, né? O cara estudou na França, tem mestrado, doutorado na Sorbonne, mas ele fez um estudo tentando dar uma explicação para os fenômenos sobrenaturais, um estudo, assim,
filosófico. Pô, o livro é legal pra caramba, meu irmão. Jogos Extremos Jogos do Extremos do Espírito, sensacional. É um livro difícil de achar. Porque até ele, assim, acho que não divulga muito esse livro, porque apesar da pesquisa ser altamente requintada e séria, é um tema que não é bem aceito na academia, né? Você fala, tô pesquisando fenômenos sobrenaturais. Cara, meu irmão, isso é palhaçada, né? Será que a gente chega numa era que a academia leva a sério esse tipo, levará a sério Vai esse chegar tipo na de hora estudo? que começar a aparecer as coisas. Quando não tiver mais como Aí esconder. eles vão ter que dar o braço a torcer, né? Na verdade, você pega a física quântica, aquilo tudo ali já é a mesma dinâmica do mundo espiritual, né? A partícula está em 2 lugares ao mesmo tempo, né? As coisas são e não são ao mesmo tempo. Isso é tudo muito interessante É mesmo. uma loucura. Pra mim, uma coisa muito interessante sobre isso é como os caras não conseguem juntar a física das coisas grandes com a física das coisas Isso, pequenas. a teoria de tudo, né? Parece que Deus tirou essa parte de sacanagem. É, Né? Vocês não eu vão criei. conseguir conectar isso aqui. Que é porque, imagina, se o cara resolve esse problema, o cara consegue hackear o universo. Ou criar um outro universo, ou destruir tudo. Imagina assim, ChatGPT. Eu não sei como é que programa aquilo, mas imagina que eu sou um hacker e sei como é que programa. Eu hackeio e destruo tudo. Entendeu? Aí o cara, entra lá no mainframe do universo e muda Faz as merda lá. ferrou. Aí ferra com tudo. Eu acho que é uma proteçãozinha que tem, né? Tem ali, com certeza tem. Eu acho que eu Deus acho botou muito interessante como... Isso é legal pra caramba. Cara, olha, as coisas não maneiro. funcionam igual quando é grande e quando é nano, né? Não, e no você pequeno é não mó maluquice. vai conseguir conectar uma na Não, outra. ainda tem um esquema ali na física quântica que eu esqueci o nome, é que se você ficar observando muito tempo uma partícula, ela para. Ela fala assim, parei. Para de olhar pra mim que eu tenho vergonha. É tipo assim, eu não vou deixar você me entender como é que é o meu procedimento. Você fala, cara, muita loucura isso. Eu acho que um cara que realmente, seriamente estuda a física quântica em profundidade, não tem como esse cara ser ateu, né? Ele não precisa crer em Deus, mas alguém programou essa realidade. Isso aqui é uma programação, pô. Pode ser até a própria teoria do universo simulado, né? Que isso tudo é uma simulação que o professor lá de Oxford, que é o Nick Bostrom, ele desenvolve muito bem essa teoria. É legal pra caramba essa teoria, né? Nessa teoria, cabe Deus? Claro, porque é o programador, né? Quem fez a simulação? Pode ser um cientista sacaneando a gente, né? Não sei se... existe eu esqueci o nome, cara. Tem uma história em quadrinho, um desenho, que é um molequinho assim... A galera descobre que o mundo foi todo construído por um molequinho, uma criança de outra dimensão, que é um gênio. Ele criou essa realidade. Às vezes tem uma criança lá que programou tudo. Isso aí é Deus, sei lá. Vai ver que a gente tá trabalhando aqui loucamente pra gerar energia pra bateria de um carro. Pode ser também. Exatamente. E tem aquele Free Guy também, que é um filme interessante pra caramba, que o personagem principal lá, que eu esqueci o nome do ator, é o cara que faz o... Putz, esqueci agora o nome do personagem da Marvel, que fez um filme com o Wolverine, agora aí, ele e o Wolverine. O Deadpool. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, Deadpool. É o Ryan Reynolds, ele faz o papel de um NPC, né? Que é um non-player character, que é um robô, tipo uma inteligência artificial, um robô. Só que aí ele começa a interagir com os usuários, os jogadores, ele começa a desenvolver uma própria consciência, né? Então isso é interessante pra caramba. Às vezes nós somos NPCs que, dependendo da maneira como você olha pra realidade, você se torna autoconsciente também. É uma metáfora legal pra caramba, assim como a metáfora do Tron, né? O Tron original, o Tron Legado, que eu assisti o Tron Ares, mas o roteiro ruim pra caramba. O mais novo? É zoado? O visual é maneiro, mas o roteiro é ruim. Mas assim, como eu sou apaixonado pela ideia do Tron, o Tron Legado pra mim é o melhor de todos, que é o segundo, que é o do meio, né? Ali você vê, cara. Tem o Jeff Bridges lá, que é o Flynn, né? Que criou aquela realidade virtual. E ele se transfere pra dentro dessa realidade. Ali dentro ele é Deus, foi ele que criou. Mas lá fora ele é só uma pessoa comum. Essa ideia é interessante pra caramba, eu acho muito maneiro Tem isso também no Black Mirror. Black Mirror também rola. O episódio lá do cara que é um gênio, criou um jogo, não sei o quê, e ele tem uma versão, ele tem um servidor dentro da casa dele que ele aprisiona versões dos colegas de trabalho dele, que ele coleta um DNA das pessoas, coloca numa máquina e aquela pessoa vai parar dentro do jogo. Entendi. Uma viagem da porra. Mas é uma viagem da porra, pelo amor de Deus, né? Não, mas assim, o universo é estranho pra caramba, né, meu? Você pega um buraco negro, né? As coisas, parada muito estranha aquilo ali, né? Buraco negro é uma das coisas, é um dos fenômenos mais estranhos mesmo, né? Estranho. Especialmente porque a gente... O que tem lá no meio, né? Os caras falam da singularidade.
A singularidade, imagina que a gente conseguisse enxergar aquilo, porque outra coisa que os cientistas falam é que aquilo é uma impossibilidade física. É, porque você tem o horizonte de evento, né, que é o limite. Isso é papo do Sérgio Sacani, né? Mas se você passa desse horizonte de evento, ali as regras da natureza não servem mais. Então você está num mundo do desconhecido total. Porque as coisas não têm consistência, né? Isso te deixa mais curioso? Isso te deixa mais interessado? É uma parada que tu curte ou tu fica mais puto? Caraca, não me amarro sempre. Porque, pra mim, a física é o estudo de como o mundo funciona, como ele é constituído. Pra mim, a física, e as outras ciências também, química e tal, biologia, você tá estudando a obra de Deus. Então, você tá estudando Deus indiretamente. Então, eu me amarro nisso, porque eu tô imaginando como é que a mente brilhante de Deus fez as coisas. Essa é a minha abordagem. Eu entro